Bom, gente, a gente foi conversar com um professor sobre a língua portuguesa. Vamos conferir o que foi que ele falou. A língua portuguesa está entre os 10 idiomas mais falados do mundo e possui uma significativa lista de regras e acordos coordenados pela Academia Brasileira de Letras. O professor Carlos Santos fala sobre a língua portuguesa. Bem, a língua portuguesa é uma língua que tem sua introdução, assim como toda e qualquer língua, por meio da fala, né? Dá seu início, seu princípio na fala, e daí vai-se para a língua, né? Então, a língua vai ser organizada como um conjunto de letras, né? No caso da língua portuguesa, são 26 letras. Essas letras vão se unindo, formando sílabas que se formam palavras, e a partir do momento que formam palavras, essas palavras vão gerar frases, orações, períodos, textos, aí vem os livros, e por aí nós construímos as regras por meio da língua. A língua portuguesa no Brasil se deu através da colonização, mas mesmo assim existe uma diferença entre o português brasileiro e o português de outros países. Nós temos esse nome de português porque nós herdamos do nosso colonizador Portugal. Nós somos colonizados por Portugal, mas a língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil, ela diferencia da língua portuguesa falada em Portugal e também falada em outros países, né? Como Moçambique, a Ilha Madeira, né? Guiné-Bissau. Então esses países têm como língua oficial a língua portuguesa. Hoje no mundo, eu acredito que é mais de 300 milhões de pessoas falando língua portuguesa, né? O Brasil, só no Brasil nós temos 215 a 220 milhões de brasileiros que são falantes de língua portuguesa, obviamente. A língua portuguesa, mesmo sendo a língua oficial brasileira, muitas pessoas questionam a sua complexidade, e essa existe a partir das suas regras e ordens. Por ser um sistema, né, na linha do gerativismo, ou ser uma estrutura na linha do estruturalismo, ou de Fernando Saussure, ou de Noam Chomsky, nós podemos observar que a complexidade que a língua tem, ela vem de sua estrutura, né? A língua portuguesa, especificamente falando, ela tem uma ordem que nós podemos chamar de ordem direta, que é o sujeito, o verbo e os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, e, por fim, o adjunto adverbial. Nessa ordem, né, da esquerda para a direita, sujeito, o verbo, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto e os adjuntos adverbiais. Isso é o que nós chamamos de ordem direta. E há momentos que você vai ler uma frase, ela está na ordem inversa das orações. Primeiro o predicado, depois o sujeito, como numa frase, você diz, é proibido fumar, por exemplo. É proibido é o predicado, fumar é o sujeito. Ou seja, nós estamos numa ordem inversa das orações. Então, a língua portuguesa tem essa complexidade, por ela não ter um padrão único. Nós podemos construir diversas frases usando as mesmas palavras, colocando elas em posições da frase diferentes, e dizermos as mesmas coisas ou criar novos sentidos de acordo com a nossa organização da frase. Então, a complexidade da língua portuguesa está na sua estrutura. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, falar a língua portuguesa, segundo o professor Carlos, não é difícil. Falar a língua portuguesa não é difícil, porque, segundo Chomsky, nós somos, isso é inato, nós nascemos com uma gramática internalizada. Uma criança escuta e com pouco tempo de vida ela já começa a formular frases completas e complexas, né? Por quê? Porque, segundo a teoria do gerativismo, nós nascemos assim, com isso é inato, nós já temos isso biologicamente constituído. Então, é interessante percebermos isso. Então, a complexidade está na estrutura, já que nós temos a aptidão de aprendermos a língua ou qualquer outra língua.
A importância de estudar a língua portuguesa, de acordo com o professor, é simplesmente pelo motivo de que ela é a língua oficial do nosso país. Assim, temos a obrigação de conhecê-la melhor. De acordo com a estrutura social do Brasil, nós temos legalmente constituído na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, né, a língua portuguesa como língua oficial do Brasil. E por ser língua oficial, nós temos que estudar a nossa língua como forma de nos estabelecermos com uma identidade brasileira. Então nós temos que estudar a língua portuguesa porque faz parte da nossa identidade nacional, faz parte da nossa estrutura social e de nossa composição como cidadão brasileiro. A leitura é o melhor método para uma boa fala. Quem tem o hábito de ler, automaticamente saberá falar bem a língua portuguesa. Olha, a palavra corretamente, aprender a língua portuguesa corretamente. Olha, tem uma frase que diz assim, quem não lê mal ouve e mal vê. Então nós temos que ler muito. A leitura nos faz mais aptos a compreender melhor o que nós estamos lendo, a compreender melhor as palavras, a verificar as palavras no mundo que ela está. Porque uma palavra por palavra, né, ela não tem um sentido, um significado se não tiver contextualizado. A comunicação, segundo Carlos, é o mais importante na fala. Mesmo falando incorretamente, conseguindo passar a comunicação certa é o essencial. Quando você falar a língua portuguesa, não há necessidade de você estar preocupado com a fala correta. Ao falar, o mais importante da fala é a comunicação. Se você se comunicar, perfeito. Agora, quando parte-se para a escrita, nós temos que nos preocupar com uma escrita que seja mais oficial. Aquela escrita que é universal, que tem um padrão, que tem o sistema que organiza com todas as suas regras de escrita e de pontuação. Então, aprender com as maiores dificuldades que nós temos de aprender a língua portuguesa corretamente é justamente organizar todas esse sistema que eu falei para vocês, fonética, morfologia, sintaxe, semântica e linguística, dentro de nossa cabeça, para que nós possamos, ao apresentar a nossa credencial de falante de língua portuguesa, com a identidade de brasileiro, com o português brasileiro, nós mostrarmos o domínio dessas regras dentro do sistema. Casa Mais, a casa da dona de casa.